Capítulo 9. Eu acho que pergunta lá que sobrou. Nós queremos falar um pouco hoje para os irmãos sobre buscando o agir de Deus na minha vida. Enquanto você abre aí em Marcos 9, 23, nós vamos ver outros versículos. Esses dias para trás agora nós tivemos mais um roubozinho de fio, né? Saltaram de novo aí o muro e roubaram a fiação. Tem uma fiação lateral aí. Então o pessoal, eu acho que eles estavam precisando de dinheiro, falou, vamos lá pegar um fio na igreja, e roubaram. É possível ao que crê. Abra sua Bíblia em Lucas 18, versículo 27. Lucas 18, 27 diz assim: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Os impossíveis para os homens é possível para Deus. Acho que está muito alto para mim aqui, viu, Mateus? O impossível para o homem é possível para Deus. E o Marcos 9 vai dizer que tudo é possível ao que crê. Às vezes nós nos pegamos em um ponto da vida, em uma situação que não tem nenhuma saída, um diagnóstico médico, uma situação ruim, e aí nós percebemos que não adianta. O que eu faço diante dessa situação? A minha capacidade mental, psíquica, a minha elaboração de fuga, a minha habilidade para conseguir resolver problema, ela acaba se tornando impotente diante de tanto problema. E aí nós nos perguntamos então, como que fazemos para que Deus, ou para que o agir de Deus, ou para que o milagre, ou para que a situação se resolva? O que eu tenho que fazer? Bom, eu queria pensar com os irmãos um pouco sobre isso. O que fazer para que o agir de Deus aconteça na minha vida? Mas nós vamos começar de trás para frente. Nós vamos perceber o que não adianta fazer. O que não adianta tentar fazer, que não vai atrair a mão de Deus, que não vai atrair o agir de Deus, que não vai ajudar em nada. Então, primeira coisa, vem comigo em Atos 8, nós vamos ver alguns textos. Atos 8, versículo 18 e 19. O homem não pode conquistar o impossível por meio de dinheiro. Então, primeira coisa, quando eu estou diante de uma situação complicada, quando eu estou diante da necessidade de um milagre de Deus, de um agir de Deus na minha vida, a primeira coisa que eu preciso entender é que o agir de Deus não vai se desenrolar na minha vida com dinheiro. Olha o que diz aqui em Atos 8, 18 e 19. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A Bíblia diz que uma grande obra começou a acontecer em Samaria. O evangelho foi pregado naquela cidade, pessoas se converteram. Se converteu também um homem chamado Simão. Esse homem era mágico, ele fazia muitas mágicas, ele era conhecido como o grande poder de Deus naquela cidade de Samaria. E aí os apóstolos chegam até aquela cidade. Pedro vai orar pelas pessoas, e quando Pedro impõe as mãos sobre elas, elas automaticamente eram cheias do Espírito Santo. Descia do alto um revestimento de poder sobre a vida delas. Então Simão, vendo aquela ação impossível aos homens, miraculosa, ele fala assim para Pedro: olha, vendo porém Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro propondo: concedei-me também a mim esse poder. Eu pago para ter esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Bom, impor as mãos às pessoas receberem o Espírito Santo é um ato que somente alguém que Deus quer usar é que vai acontecer.
A verdade é que isso sobrepõe a capacidade humana. É um ato impossível ao homem natural. Simão, o mágico, ao ver o apóstolo Pedro impondo as mãos e pessoas recebendo o Espírito Santo, pensou que poderia fazer a mesma coisa através de dinheiro. O dinheiro, presta atenção, o dinheiro para nada serve no mundo espiritual. Ele serve no mundo físico, ele serve no mundo material, mas no mundo espiritual não tem valor nenhum. Logo, entende-se que o impossível de Deus não pode ser alcançado por meio de barganhas ou coisas do tipo, eu pagar para receber. Simão cai do cavalo, porque ele vê Pedro impondo as mãos e o Espírito Santo removendo na vida da pessoa. Ele olhou e falou assim: olha, eu pago para ter esse dom. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a gente não consegue atrair a atenção de Deus pagando. Não é um negócio que eu dou um dinheiro e Deus me abençoa. Eu boto dinheiro e aí de repente aquele dom vem sobre mim. Não, ninguém pode conquistar o impossível, o agir de Deus por meio de dinheiro. Em segundo lugar, vem comigo aqui em Lucas 5, versículo 4 a 6. Eu vou lendo. Lucas 5, de 4 a 6. Segundo lugar, o homem não pode conquistar o impossível por meio da sabedoria humana. Veja bem, quando acabou de falar, disse a Simão, esse aqui é o Simão Pedro: faze-te largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. A Bíblia diz que esses homens pescaram a noite toda, eram pescadores, eram homens que eles detinham o conhecimento da pesca. Quantas vezes eles passaram a noite inteira pescando? Eles conhecem o tempo, as estações, eles eram doutos de uma sabedoria humana em relação à piscicultura, à pesca. Eles sabiam pescar. E eles passaram a noite toda pescando. E não conseguiram pegar nada. Pedro era pescador profissional. Ele tinha seu próprio barco, ele conhecia o mar da Galileia, como poucos ele conhecia, ele tinha a técnica certa para apanhar os melhores peixes, ele sabia onde os cardumes batiam. Aconteceu, porém, que após pescar a noite toda, ele não apanhou nada. A impossibilidade se apresentou para Pedro, e quando o impossível ocorre, a sabedoria humana é incapaz de resolver o problema. Pedro sabia pescar, ele tinha a manha da pescaria, ele tinha o barco, ele sabia onde os peixes iam, ele sabia sobre o horário dos peixes sair, ele sabia os lugares, os pontos certos, ele sabia a malha que usaria naquele momento, mas isso não adiantou nada. Sabe por quê? Em segundo lugar, a gente não conquista o impossível de Deus com capacidade, com sabedoria, com inteligência humana. Se fosse assim, homens inteligentes eram todos salvos. Homens inteligentes não tinham problema no casamento, não tinham problema na sua vida, eram homens perfeitos. Quantos homens inteligentes nós temos que são derrotados, apesar de serem inteligentes, apesar de terem diplomas na parede e anéis de doutores no dedo? Então nós percebemos, em segundo lugar, que nós não conquistamos o impossível, nós não conquistamos o agir de Deus por meio da minha sabedoria. Ah, mas eu sei fazer. Ah, mas eu dou conta porque eu sou inteligente. Olha, isso não adianta nada no mundo espiritual. Terceiro, Lucas 8, versículo 40. Lucas 8, 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa,
pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Terceiro, o homem não pode conquistar o impossível por meio da posição social. Jesus não está nem aí se você é encarregado da maior empresa dessa cidade. Jesus não está pouco se preocupando com a marca do seu carro, com quanto você tem na conta. Jesus não quer saber o tamanho da sua empresa. Ele quer saber disso não, sou. Isso não adianta nada. Ah, mas eu sou dono de tal. O Jairo era um homem extremamente importante. Ele tinha uma posição social. Ele era um homem requintado naquela sociedade. Ele era um homem de posicionamento social dentro daquele contexto cultural. Mas sabe o que isso vale diante de Deus? Nada. Não vale nada. Você pode ser dono do que você quiser. Para Deus isso não vale nada. Isso vale para o homem. Isso vale para essa sociedade. Ah, olha, está aí hoje no culto fulano de tal. Ele é assim, assim. Para Deus isso não vale nada. Deus nem arrepia. Deus nem alui, como diz o outro, nem sai do lugar, nem mexe a sobrancelha, se é que Deus tem sobrancelha, né? Não está nem aí para posição social, não. Quem fica impressionado com posição social somos nós. Jairo era um dos principais na sinagoga, era uma pessoa proeminente, de posição social, abastada financeiramente, tinha acesso aos melhores médicos. Porém, quando o impossível se apresenta através de uma enfermidade que leva a sua filha a óbito, sua posição social em nada mudou a situação. Nada resolveu, porque a doença olhou para fora e falou: gente, essa menina é filha do Jairo, deixou embora. Não, a doença matou do mesmo jeito. A doença veio e levou a menina dele embora, ele era Jairo. Você que está aqui hoje, não importa o tamanho da sua posição social, isso para Deus não vale nada. Nem se você está lá em cima socialmente falando, nem se você às vezes não tem nenhuma representatividade nessa sociedade. Para Deus isso pouco importa. Para Deus isso não vale nada. Em quarto lugar, vem comigo em João, capítulo 3, versículo 1 a versículo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quarta verdade: homem nenhum pode conquistar o impossível, o agir de Deus na sua vida, por meio da religiosidade. Nós estamos diante de um homem altamente religioso. Diz a Bíblia no versículo 1 do capítulo 3 de João que era um dos principais entre os judeus. Era um homem religioso, era um homem que sabia as formas certas de falar. Ele chega para Jesus e diz: Rabi, eu sei que o Senhor é mestre. Era um homem que sabia se portar religiosamente falando. Não era uma pessoa aleatória, a riveria. Não, era um homem que tinha uma religião. E ele chega diante de Jesus, mas sabe o que isso resolveu? Nada. Nicodemos era mestre da lei, era um homem religioso, mas ao ser confrontado pelos argumentos de Jesus acerca de nascer de novo, algo que só é possível por meio da ação divina no homem, algo impossível de ser alcançado no meio dos dogmas religiosos, Nicodemos contemplou a impossibilidade de entender naturalmente as coisas espirituais. Só existe uma forma, só existe uma maneira de o homem tornar o impossível como algo possível. É através de Cristo Jesus, através do espiritual. Nicodemos entendeu isso. Quando ele vai escutar Jesus falando, ele fala assim: como é que eu, um homem velho, vou voltar de novo e entrar na barriga da minha mãe? Aí Jesus disse: Nicodemos, está ficando doido? Eu não estou falando de coisas naturais não, estou falando de coisas espirituais. Eu estou falando de coisa espiritual, Nicodemos.
Eu não estou falando aqui que você tem que voltar para a barriga da sua mãe, não. Eu estou falando de coisas espirituais, moço. Ninguém consegue alcançar o mover de Deus na vida. Você que está aqui hoje nesse culto da vitória, ninguém consegue alcançar o mover de Deus na vida, primeiro, através de dinheiro. Se você veio buscar a Deus achando que porque você tem dinheiro, porque você é importante, que Deus valoriza isso, primeiro erro seu. Segundo, ninguém consegue conquistar o impossível de Deus através de sabedoria humana. O conhecimento humano diante de Deus não é nada. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter conhecimento. Eu não estou dizendo que você não tenha que buscar o saber. Eu estou dizendo que o saber por si não abre porta nenhuma no mundo espiritual, no sentido de você achar que porque você sabe muito, Deus vai abrir as portas, Deus vai operar o impossível. Terceiro, o homem não pode conquistar o impossível por meio da sua classe social. Olha, eu estou aqui hoje, Deus, e eu sou fulano de tal. O que isso adianta? Para Deus isso não vale nada. Um pastor certa feita foi orar por uma pessoa que ia prestar um concurso, e a oração dele num vídeo gravado foi assim: Senhor, eu estou aqui orando por essa pessoa que vai prestar o concurso essa semana, e quem está falando com o senhor aqui é pastor fulano de tal. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, gente, o que é isso, tipo assim, o que isso melhorou a oração? Deus, quem está falando aqui é Vinícius Ravani. Quem é Vinícius Ravani? Sua posição social? Você acha que posição social impacta Deus? Que Deus vai operar porque quem está falando aqui é o prefeito, é o juiz, quem está falando aqui é o delegado, Deus. Ou Deus, quem está falando aqui é o empresário fulano de tal. Ou um mosquito te mata essa noite. Um escorpião te manda para o túmulo. Posição social não importa nada. Em quarto lugar, recapitulando, religiosidade. O homem não pode conquistar o impossível de Deus por meio da religião. Nicodemos era religioso, sobrava religião de Nicodemos. E sabe o que adiantou isso para Jesus? Nada. Ah, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Lembra do fariseu que chegou diante do templo e orava de si para si, dizendo: eu dou o dízimo do coentro, da hortelã e do cominho. Eu faço isso, eu faço jejum 3 vezes por semana. Eu sou um homem que ora e tal, e tal, e tal. Aquilo, diz a Bíblia, que ele subiu e desceu do mesmo jeito, não alterou nada. Porque religiosidade não move o coração de Deus. Agora, usando esses 4 personagens que nós trabalhamos aqui, usando esses 4 personagens, vamos perceber o que é que move o coração de Deus. Primeiro, Simão, o mágico, que queria comprar o milagre de Deus, que queria comprar o agir de Deus. O que mudou? O que fez Deus agir na vida dele? Primeiro, arrependimento. Se primeiro ele queria pagar, Pedro repreende, Pedro fala para ele assim, olha a fala de Pedro para esse cara, no Atos 8, versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Pedro repreende esse homem. Pedro diz para ele, esse dinheiro seu não vale para nada no mundo espiritual. Você não consegue alcançar o agir de Deus na sua vida através do dinheiro que você tem. Seja o seu dinheiro para perdição. Agora, como é que Simão, o mágico, recebeu o agir de Deus na vida? Arrependimento. Repete comigo, arrependimento. Você quer que o mover de Deus aconteça na sua vida? Você quer que o impossível de Deus se torne real na sua vida? Usando o exemplo de Simão o mágico, se arrependa. Arrependa. Olha o que diz aqui, olha, Atos 8, 24. Respondendo, porém, Simão lhes disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Na hora que Pedro repreende, ele se arrepende do erro. Sabe o que faz uma situação mudar na vida de um homem?
simples, o homem pecador, a mulher pecadora igual eu e você, arrepender. Amém ou não amém? Fala, não Senhor, eu retiro essa palavra. Não Senhor, eu me prostro aqui, eu te peço perdão Senhor. Não Senhor, eu abro meu coração. Arrependimento. Simão o mágico não conseguiu nada no mundo espiritual com o seu dinheiro, mas a partir do arrependimento as coisas mudaram em sua vida. Tudo na vida de um homem começa a mudar a partir do arrependimento, a partir do abandono das suas atitudes erradas. Não é dinheiro, é arrependimento. Não é pagar, é mudar de vida. Quem está entendendo diz amém. Quer que Deus opere na sua vida? Quer ver o agir de Deus na sua vida, o milagre acontecer, a obra de Deus assim, sabe, sacudir sua estrutura? Se arrependa. Deus não rejeita um coração quebrantado, nem um espírito contrito. Arrepende. Volta, baixa sua cabeça. Olha para o chão, fala, não Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. Lembra do filho pródigo? Volta lá e fala, voltar-me-ei, irei ter com meu pai, vou dizer. Isso é arrependimento, é metanoia, é voltar atrás. Quer que o mover de Deus aconteça na sua vida hoje? Você que veio orar, buscar uma direção de Deus para algo na sua vida, primeiro, se arrependa. Ah, mas eu não tenho do que se arrepender. Tem, bobo, da sua orgulho, da sua soberba, e dessa palavra soberba, jactanciosa que você diz, porque quem diz que não tem nada para arrepender, precisa arrepender demais, porque é soberbo. A soberba é uma desgraça na vida do crente. Achar que é bom mostra o teor do seu coração, a negritude que está no seu coração. Quando você acha que você não precisa se arrepender, por quê? Porque você é perfeito. Onde tem perfeição em você? Foi nessa que Satanás caiu, por causa da formosura dele, porque achou que era bacana demais, era tão bacana que não precisava nem adorar a Deus, ele é que tinha que ser adorado. E aí ele foi lançado por terra e pereceu ao brilho das pedras afogueadas, como diz Ezequiel 28. Arrependimento. Baixe sua cabeça para Deus, sujeitai-vos a Deus, se humilhe, põe sua cara no pó, dobra seu joelho com a sua calça cara aí no chão, borra sua maquiagem Mary Kay com as suas lágrimas, põe suas unhas aí para baixo, e nem que arranha e quebra essa porcelana, não tem problema não. Quer que Deus opere um milagre na sua vida, um impossível na sua vida, se arrependa, põe a cara no chão, peça perdão a Deus. Segundo, humildade. A história de Jairo mostra que a coisa mudou na vida de Jairo. Não, Jesus não falou assim, eu vou lá curar sua filha porque você é uma pessoa muito importante nessa sociedade, sua posição social me constrangeu. Não, mas sabe quando Jesus fez o milagre na vida de Jairo? Olha aí, capítulo 8 de Lucas, versículos 54 e 55. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Jesus vai lá na casa de Jairo, opera um milagre na filha dele, traz a menina da morte para a vida. Sabe por quê? Porque Jairo se humilha. Jairo, diante da impossibilidade de cura da filha, prostrou-se aos pés de Jesus. E apesar da menina ter vindo a falecer, Jesus opera o impossível e Jairo tem a restituição da sua filha e a conquista do impossível, porque ele se humilhou. Meus irmãos, se arrependimento é o primeiro passo, humildade e humilhação é o segundo. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. O soberbo vai ficar batendo na porta, e ninguém vai responder nada para ele. Mas o humilde, Deus dá graça. A palavra diz que a humildade abre porta. Humildade é algo tremendo. Jesus falou assim, aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. Venha, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Cala a boca, irmão. Para de ser queixo duro, minha irmã. Para de querer ter a razão sempre.
aprende a perder, se humilha, só. Tem humildade nessa, sabe, meu irmão? Sabe que está perdendo muita coisa na sua vida? Porque você não se humilha, não engole. Tem hora que você tem que engolir certas coisas. E ser humilde não é ficar andando com a chinela havaiana no pé, não. O que é isso aí? Eu sou humilde, minha sandália aqui colada com grampo. Não é isso não. Isso aí está com mais cara de pobreza. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade não tem nada a ver com roupinha velha, não tem nada a ver com isso não. Tira da sua cabeça. Humildade está aqui, é postura. Você pode descer de um carrão, morar numa casona, vestir roupa bacana e ser humilde. E você pode morar num barraco ruim de aluguel e estar com uns 4 aluguel atrasados e ainda ser arrogante. Porque o que tem é pobre arrogante. E tem muito rico que é humilde. Gente que apesar do que tem, é humilde. Você percebe a humildade na pessoa. Jesus está dizendo, a palavra está mostrando para nós aqui, segundo lugar para que o impossível de Deus aconteça na minha vida, humildade. Lembra como é que aquela mulher cirofenícia chegou para Jesus dizendo: Senhor, minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí Jesus falou assim: não vou dar pão para os cachorros não, eu vou dar pão para os filhos. Aí o que ela responde? Senhor, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus falou: isso, é isso que eu queria em você, uma postura de humildade. E aí Jesus falou para ela: pode ir, minha filha, sua filha está curada lá na casa sua, ela pode ir, o milagre aconteceu agora. Sabe por que o milagre aconteceu agora? Porque eu te instiguei e você não rebelou, você se humilhou. A palavra de Deus diz: humilhai-vos portanto sobre a potente, a poderosa mão de Deus, e Deus ao tempo dele vai te exaltar. Se humilha, só. Terceiro, sabe o que acontece na vida de Pedro, que faz aquela pescaria lá, que pescou a noite toda e não pegou nada? Aqui Lucas 5:5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E a Bíblia diz que ele lançou as redes e o barco quase afundou de tanto peixe que veio. Sabe o que eu aprendo com Pedro? Obediência. Quer alcançar o milagre de Deus na sua vida? Deixa de ser questionador, deixa de ser boca dura com Deus, obedece. Pedro não havia pescado nada, trabalhou a noite toda, todavia Jesus entra em cena, o Deus homem ordena que Pedro tente mais uma vez, e então Pedro não questiona, Pedro não vacila, Pedro obedece, e o impossível se torna possível, o milagre acontece graças à obediência de Pedro. Deus está mandando você perdoar, você está com o coração duro, questionando: mas ele fez isso, mas ele fez outro, mas... Para de questionar, trem. Está igual menino. Menino é que é assim, menino pequeno é que é assim, boca dura, questionador. Deus está mandando você ir para um... Aí não, porque não. Obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Por isso que sofre. Lembra de Naamã, que era leproso, condenado à morte pela doença que tinha no seu corpo, uma dermatose que não tinha cura, que ia comendo as extremidades do corpo enquanto a pessoa estava viva. Eliseu fala com ele: mergulha 7 vezes no Jordão. Sabe o que ele fez? Questionou. Não, Abana e Farfar, rios de Damasco, são melhores do que todas as águas de Jerusalém, de Samaria, de Israel. Não poderia eu tomar banho lá na Síria e seria curado da minha enfermidade? Agora eu venho essa distância toda, trago dinheiro, trago presente, trago carro, trago roupa, e esse infeliz desse profeta manda eu tomar banho no rio 7 vezes? Aí um dos empregados fala: meu pai,
Se tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Pelo que só te pediu, mergulha 7 vezes. Aí ele obedece. A cura não começou no primeiro mergulho, nem no quarto, nem no quinto, muito menos no sexto. A cura só aconteceu quando ele mergulhou e levantou do mergulho na 7ª vez. Sabe o que é isso, irmãos? Obediência. Pedro joga a rede aqui do lado direito. Senhor, eu batuquei a noite toda, eu catei esses cantos tudo, não peguei nada, mas já que o Senhor mandou, sobre a tua palavra, eu vou jogar a rede. E diz a Bíblia que o cardume estava lá. Eles tiveram que acenar para o barco amigo vir para pegar o peixe. O barco estava quase afogando, mergulhando dentro d'água, de tanto peixe que eles pegaram. Por causa de quê? Obediência. Você quer ser abençoado por Deus, mas você não obedece a palavra de Deus. Você quer ser abençoado por Deus, mas você quer viver igual seu pai. É porque meu pai, meu avô, é porque meu avô era assim. É porque meu avô me ensinou assim. Ai, é que seu avô é Deus, é? Você é primo de Jesus, é? Quem é seu avô? Verdades que minha família me ensinou são importantes, desde quando não infringe a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Muitos aqui o pai levou na zona quando fez 18 anos. Você vai fazer isso com seu filho? Porque seu pai ensinou a fazer assim, o avô dele fez com ele, e aí? Verdades que nossos parentes nos ensinaram só valem enquanto não ferem as escrituras sagradas. Meu pai me ensinou, mas o que ele ensinou está errado. Eu tenho que ter humildade de entender que meu pai caminhou numa luz de lamparina. Eu estou agora no cilibrim. Eu estou agora com um holofote de LED na minha cara. Meu pai andava com luz de vela. A luz que ele tinha era uma luzinha miúda. O ventinho vinha e apagava, coitado. E ele fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha. Mas o Senhor me fez vir à existência numa época onde a luz está mais clara. Eu estou enxergando melhor. Eu não posso caminhar igual meu avô caminhou, embora não vou desrespeitar a memória, a luz que ele caminhou. Obedece a palavra de Deus, senhor. A Bíblia fala sobre bebida, mas fica arrumando argumento para ficar tomando bebidinha daqui, toma vergonha, irmão. Aí você quer que Deus te abençoe? Como, meu filho? Mas é porque Timóteo, porque Paulo. Para de frescura, senhor. Abandona esse trem, senhor. A Bíblia fala sobre uma. Aí fica, não, mas sabe o que é? É que, de acordo com os. De vez em quando você vai num supermercado, você topa um irmão com uma caixinha de. Essa não tem álcool. Eu podia falar uma coisa aqui, mas está gravando agora, não posso falar mais não. Eu ia te falar que essa não tem álcool. Mas se beber cerveja sem álcool não é pecado, então uma boneca inflável também não é mulher, é uma boneca. Um kit desses aí que os rifeiros vendem, você não pode apelar não, porque é um silicone. Não é a coisa, não sou, é a intenção. É a intenção. O pecado não é se tem álcool ou se não tem. Talvez um biotônico vai ter mais álcool do que essa cerveja sem álcool. Não é o produto, é a intenção com que eu estou fazendo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É a rebeldia do meu coração. É isso que está em foco. Não é o teor alcoólico da bebida, é a rebeldia do meu coração. Você quer que Deus opere um milagre na sua vida? Você veio aqui para orar, buscar a Deus no escudo da vitória? Obedeça, irmão. Baixa essas armas de resistência. Obedece a Deus. E último lugar, Nicodemos. João 19, 39 e 40. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Sabe o que eu aprendo aqui com Nicodemos? Quarta,
que faz com que o milagre aconteça na minha vida? Se converter. Não, Deus, olha para mim, Deus não tem compromisso com criatura. Pacto de criatura é o pacto de Adão, de sustento, de dar sol, de dar calor, de dar frio. Isso é o pacto da criatura. Salvação é só para filho. Pode pular em cruz, saltar dessa altura. Eu te dou a Bíblia e falo, me prova o contrário. O pacto de Deus com Adão é sustento, alimento. Por isso que o cara não tem Deus e é rico, mas salvo ele não é, porque a salvação é só por meio de Cristo Jesus. É só por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário. Sabe o que precisa? Converter. Nicodemos se converte. É Nicodemos que, com o poder influenciador que ele tinha, porque era um político também, ele é que pega o corpo de Jesus, ele é que arruma toda aquela coisa lá para tirar o corpo de Jesus da cruz e poder sepultar. Ele agora é crente. Em João 3 ele converte. Sabe uma coisa que precisa acontecer na minha, na sua vida, para que o milagre de Deus aconteça na sua vida? Converter, entregar a vida para Jesus, passar a meditar na palavra de Deus, parar de ficar lendo horóscopo, crer na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. É isso aqui que precisa acontecer. Não, fica cheio de axiologia, é crente, mas crê no horóscopo. Ao meu signo de Sagitário, que diabo de signo, menino? Você é crente, menino? Ah, porque eu tenho uma simpatia. Ai, que simpatia, moço. Você é crente, moço? Ah, porque tem uma benzedeira. Cuidado que se você estiver em jejum, essa benzedeira levantar a mão, ela cai tombada para o chão com uns 20 demônios agarrados nela. Você é crente, senhor? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, aleluia? Converter. Como é que se converte? Converter é virar crente. Jesus falou para Tomé: seja crente, não incrédulo. Converter, virar crente, é passar para a lei do crente, crer na Bíblia Sagrada, ir para a igreja, dobrar o joelho, orar, fazer jejum, cantar louvores, levantar as mãos para o céu, chorar quando canta, arrepiar. Que palavra abençoada, arrepiei. É coisa de crente. Tem que converter. Nicodemos só viu o impossível, o milagre, o agir de Deus na vida dele quando ele se converteu. Tem que converter. Não adianta fazer adesão ao evangelho, isso não é clube. Não adianta virar amiguinho do evangelho. Deus não tem acordo com amiguinho do evangelho. Deus tem acordo com gente que está no evangelho, que entregou sua vida. Gente perfeita? Gente perfeita? Não, não é gente perfeita, mas é gente que se quebrantou diante de Cristo, que falou: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu não sou perfeito, minha vida é um lixo, mas eu estou te entregando isso aí porque eu fiquei sabendo que o Senhor é consertador de gente ruim. Está aqui uma gente ruim para o Senhor trabalhar. Amém, queridos? É isso que precisa acontecer. Nós vamos ficar de pé agora. Nós vamos orar ao Senhor. Traga o óleo para nós aí, por favor, diaconato. Nós vamos orar ao Senhor agora. Você ouviu o que não fazer para que o impossível de Deus aconteça em sua vida, mas também você ouviu o que fazer. Faz o que tem que fazer, se humilha, obedece. Na hora que estiver orando, Deus coloca coisas no seu coração que você precisa fazer. Ele coloca, pelo Espírito Santo dele. Ele te mostra atitudes que precisam ser evitadas, situações que precisam ser abandonadas. Ele te mostra. O Espírito Santo de Deus te mostra. Amém ou não amém? Sai do seu lugar agora. Vem aqui à frente, vamos encher essa frente, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Sai do seu lugar. O diaconato aí que está com óleo. Pode começar a ungir os irmãos.
Receba a unção. Pode encher aqui, irmãos, essa frente, ó, enche, chega para cá. Esse ato de levantar de lá e vir aqui, isso é importante. Isso muda o ambiente. Isso tem algo, isso tem um porquê. Eu sei que às vezes fala assim, por que eu não fico no meu lugar? É essas desobediências que te trava às vezes. Vamos ungir todo mundo. Enquanto vai ungindo aí, quem está sem unção vai levantando a mão, que os diáconos vão. Cante um louvor, essa música mesmo aí. Enquanto ele unge, vamos cantar um pedacinho aqui. Quero ser como criança. Oh, aleluia. Te amar pelo que és. Te amar pelo que és. Voltar à inocência. E acreditar em ti. Oh, glória a Deus. Mas às vezes sou levado É verdade, Senhor. pela vontade de crescer. Oh, aleluia. Torno-me independente E deixo e deixo de simplesmente Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver Não posso viver. longe do teu afago, Oh, Deus. Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Aleluia. Abraça-me. Quem não recebeu a unção ainda, levanta a mão. Ali, ó, Tião. Aqui. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me. Com os teus braços. Com seus braços de amor. Meus irmãos, feche os seus olhos agora. Não vai acontecer nada. É só para você desconectar do que está do seu lado. Se você puder levantar sua mão na altura que você ficar confortável, mas levante sua mão. Eu não sei o que você está buscando. Eu não sei se é algo na área da saúde, se é algo na área financeira, se é algo na área emocional. Eu sei que Deus, o Deus que nós servimos, não conhece impossível. E Ele está aqui nessa noite. Onde se reúnem 2 ou 3 no seu nome, Ele se faz presente. Vamos orar a esse Deus. Apresente sua causa a esse Deus. Tem jeito para a sua vida, tem jeito para o problema, tem jeito para qualquer situação. A Bíblia diz que querendo Deus, operando Deus, ninguém pode impedir. Vamos orar. Ó soberano Deus e amado Pai, nessa noite nos colocamos aqui diante do Teu altar. Nós ouvimos uma palavra nessa noite sobre como o agir do Senhor acontece na vida de gente simples.
não é pelo dinheiro, não é pela posição social, não é, ó Deus, pela religiosidade, muito menos pelo tanto que se conhece, mas é pela obediência à tua palavra, é pela humildade. O Senhor não resiste um coração humilde, quebrantado. Ah, meu Deus, é pela conversão. Meu Deus, quando a gente se converte, quando a gente abandona os deuses, abandona as crendices, quando nós deixamos para trás os costumes errados e nos entregamos ao Senhor, coisas novas começam a acontecer, as velhas coisas ficam para trás e as novas começam a vir sobre nossas vidas. Deus, eu estou aqui com esse homem, eu estou aqui com essa mulher, eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é o desafio, qual é o gigante, qual é a situação que o constrange, que o faz entristecer, que o está preocupando, mas eu sei de uma coisa, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está presente nessa noite, porque nos reunimos no seu nome. Então, Deus, apresentamos ao Senhor essa causa, apresentamos ao Senhor esse problema, apresentamos ao Senhor essa situação. Toma, meu Deus, entra com a tua mão poderosa, entra, meu Deus, com a tua mão poderosa sobre esse negócio. O Senhor é Deus maravilhoso, o Senhor é Deus que opera, e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Deus, abençoa esse homem, abençoa essa mulher. Essa enfermidade nós lançamos por terra, nós lançamos por terra toda doença, toda inquietação na alma. Deus, agora em nome de Jesus, entra com a tua cura, essa realidade financeira. O Senhor é Deus que muda, o Senhor é Deus que muda a realidade financeira do seu povo, é Deus que faz cessar a miséria, é Deus que faz cessar a escassez, é Deus que faz água fluir da rocha, que faz codornizes cair sobre nossas cabeças. É Deus que envia o maná do céu, é Deus que abre o mar vermelho. Oh, meu Deus, é ao Senhor que nós estamos clamando nessa noite. Olha, meu Deus, a lágrima, olha as lágrimas dessa mulher, as lágrimas desse homem. Deus, em o nome de Jesus Cristo, coloca a tua mão nesse negócio. O Senhor é o Deus provedor, é o Deus maravilhoso, é o Deus majestoso, é o Deus que opera, e operando o Senhor, meu Deus, ninguém pode impedir. Aleluia, 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 glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia. Erga suas mãos aos céus, cantemos esse louvor. Toda a igreja, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Você que está querendo uma oração na área da saúde, abra um pouquinho o centro aí, venha para cá, para o centro. Todos que estão precisando de uma oração na área de saúde, Leonan que vai operar, vem para cá, fica aqui nesse meio aqui. Todos que estão querendo oração na área da saúde, os demais irmãos, estendam as mãos para cá, fecha o cerco sobre eles aqui. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que traga a bênção, pedir ao Senhor que traga a cura. Senhor, nós estamos aqui com esses irmãos, com essas irmãs que precisam, Deus, de um
toque do Senhor na área, meu Deus, da cura, na área de saúde. Meu Deus, o Senhor é Deus que traz cura, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura a saúde, o Senhor é Deus que opera, porque é médico dos médicos, é Senhor soberano. Deus, nós estamos agora orando por cada homem, por cada mulher dessas aqui, que estão aqui à frente. Meu Deus, pedimos que o Senhor traga restabelecimento da saúde, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus, restaura agora. Eu não sei onde é a enfermidade, mas eu sei que o Senhor é Deus que cura, é Deus que restaura, é Deus que abençoa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, todo mal, tudo aquilo que está trazendo preocupação sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã, caia por terra em o nome do Senhor Jesus, e que o poder do Senhor bata de frente com essa enfermidade, e essa enfermidade seja destruída para a glória do nome do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém e amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Rei. Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos. Aleluia. Podemos voltar para o seu lugar, queridos? Volte crendo. As coisas de Deus, elas são pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não podem ver ainda. Então creia no agir de Deus. Aleluia. Finalizando o nosso culto, já pode ficar de pé mesmo. Eu queria dar só uma orientação. Meus irmãos, vocês que têm filhos de junior para adolescente, filhas, passa a observar mais seus filhos. Filhos de crente não são crentes porque os pais o são. Tira essa ilusão de sua cabeça. Seu filho tem testosterona, está entrando na puberdade. Sua filha tem estrogênio e também está entrando na puberdade. A sexualidade está aflorada. A nossa geração é uma geração erótica, erotizada. Eu estou falando isso como pastor e como pai. Dá uma olhada nesses telefones dos seus filhos. Olha esses grupos que seus filhos fazem parte. Filhos da igreja, gente que está na igreja. Passa a observar isso. Seus filhos estão aí falando, olha, de sexo, mais do que você que é casado. Seus filhos estão falando aí de homossexualismo. Seus filhos estão falando de drogas. E já tem até alguns papos de suicídio. Não leve isso na brincadeira, não. Menino não tem que ter WhatsApp, coisa nenhuma. Menino não tem que ficar com o telefone socado no quarto. Você vai lá dormir com seu marido para trabalhar amanhã cedo, e o menino fica até 3 horas da manhã mexendo em telefone. Acorda, mãe. Acorda, pai. Mas eu vou falar para a mãe, porque mãe é que é mais apercebida disso. Seu filho, sua filha, não é essa maravilha que você acha que ele é, porque está diante de você, não. Quem é professor aqui vai concordar comigo. Na hora que você vira as costas, seu filho, sua filha se revela. Na sua frente é um doce. Aleluia, glória a Deus.
Mas na hora que vira as costas, meu filho, na hora que estão lá só eles no grupinho deles lá, você tem vergonha de ler o que eles escrevem. Então eu queria chamar a atenção dos pais, principalmente das mães. Por que das mães? Porque as mães é que preocupam mais com isso. Dá uma cubada mais de perto nos seus filhos aí. Amém, queridos? Não fica nesse negócio assim, ó. Tá na igreja. Eles são da igreja. Não, eles são gente. Você lembra de você? Eles são um pouquinho pior. Porque eu fui ver mulher pelada naqueles cartãozinhos de calendário. Era uma mulherzinha peladinha, lá daquelas oficinas mecânicas. Era doidinho quando alguém me levava na oficina mecânica, só para ficar olhando os calendários. Seu filho tem isso na mão. E ele não tem só isso não, ele tem vídeos e mais vídeos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha seu filho, mas ele só tem 12 anos. Você não tem noção como é que os testosterona desse menino está 1000. Vamos ficar de pé, vamos levantar as mãos aos céus. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Que todas as orações que foram feitas nessa noite sejam ouvidas pelo Senhor nosso Deus, regadas pelo Espírito Santo e respondidas em o nome de Jesus. Deus abençoe. Sábado de manhã, manhã de avivamento. Shalom.